A Mesopotâmia, entre os rios Eufrates e Tigre, a Península Arábica e o crescente fértil entre o Egito e o Golfo Pérsico, são hoje considerados o berço da humanidade moderna. Foi aqui que as histórias do Antigo Testamento aconteceram e 3 grandes religiões mundiais se desenvolveram. Antes dos cristãos, muçulmanos e judeus, civilizações completamente diferentes estavam em ação nesta região. Hoje, os sumérios são considerados uma das civilizações mais antigas do mundo. Presumivelmente, as histórias da Bíblia remontam até mesmo a contos sumérios muito mais antigos. Alguns até assumem que a cultura suméria detém a chave para a verdadeira história das origens da humanidade nesta terra. Antes de olharmos os grandiosos edifícios das culturas perdidas no Oriente Próximo neste vídeo e chegarmos ao fundo da misteriosa história dos sumérios, nós gostaríamos de convidá-lo a apoiar nosso trabalho, claro. Você pode fazer isso facilmente se inscrevendo agora aqui no canal, ativando a campainha de notificações e também deixando um like no final do vídeo se você curtir. Nós começamos então com um olhar sobre a fascinante cultura dos Nabataeans, um povo árabe primitivo e uma religião que é considerada a precursora do Islã, a tumba de Lihian. Hoje, no meio do nada na Arábia Saudita, está o túmulo de Lihian, filho de Cuza. O túmulo também é conhecido na cultura árabe hoje como Qas al-Farid, ou Castelo Solitário. Embora este último seja absolutamente impreciso, pois este monumento nunca foi um edifício residencial ou residência em nenhum momento. A estranhamente geométrica estrutura esculpida em uma pedra de outra forma natural foi um túmulo desde o início. A arquitetura dos Nabataeans é hoje considerada única e as esculturas de pedra são insuperáveis. Dentro, a estrutura é ricamente decorada com esculturas e inscrições que contam histórias da cultura Nabataean. A tumba foi construída no século I d.C. Os Nabataeans eram originalmente uma associação de nômades árabes muito antes da época do Islã. O Islã surgiu até o século VII d.C. O profeta Maomé, que era membro dos Quraysh, ou coreanos, é considerado o fundador da religião. Estes também já foram povos nômades que depois se estabeleceram em Meca. A cultura Nabataean era politeísta e conhecia 2 divindades principais, Dushara e Al-Uzan. Al-Uzan seria comparável a Vênus dos romanos e era uma deusa da fertilidade. A esposa de Dushara era a deusa Al-Lant. Al-Lant mais tarde se tornou Alá, a palavra para um só Deus. Antes do advento do Islã, 3 deusas eram adoradas em Meca: Al-Lat, Al-Uzan e Al-Manat. A palavra Alá para Deus também era conhecida na Europa, nos Balcãs e nos países do Sul, pouco depois de Cristo e antes. Ali, Alá simplesmente se refere a um Deus. No Islã, a propósito, não há nenhuma disputa sobre o gênero de Deus. Para os muçulmanos, Alá é normalmente menos parecido com uma pessoa e mais um poder misterioso que se expressa através de seu nome. Assim como os conceitos, histórias e o Deus dos muçulmanos têm suas origens em culturas muito mais antigas, o mesmo se aplica ao cristianismo e ao judaísmo. Aqui os sumérios que viveram no território da Mesopotâmia, a partir do 3º milênio a.C., são considerados os precursores culturais. Mas antes de voltarmos nossa atenção para os sumérios, faremos um desvio para o fascinante capital cultural dos Nabataeans. Petra, a cidade é esculpida na rocha. A lendária cidade de Petra foi outrora um próspero centro de comércio, tecnologia, arte e, acima de tudo, uma arquitetura incrível. Hoje a cidade fica no meio do nada na Jordânia, a uma altitude de 800 a 1.350 metros, em uma bacia do Vale do Monte Edom. A questão de por que as pessoas criaram uma cidade neste lugar, de todos os lugares, é bastante fácil de responder hoje em dia. Nos tempos antigos, o dia estava exatamente no cruzamento de 3 rotas de caravanas que ligavam o Egito com a Síria e o sul da Arábia com a região do Mediterrâneo. Petra foi bem escondida por seus construtores. Todo o esplendor só era acessível através de um caminho estreito da montanha ou através de um desfiladeiro de 1,5 km de comprimento, que tinha apenas 2 metros de largura em seu ponto mais estreito. Qualquer um que pudesse fazer o seu caminho ou que fosse cidadão da cidade deve ter experimentado um milagre nos tempos antigos. No meio do deserto, os construtores esculpiram 800 edifícios de pedra, incluindo muitos templos, pórticos, um anfiteatro e edifícios residenciais. A cidade tornou-se fértil e verde graças a um engenhoso sistema de irrigação. O edifício mais famoso de Petra é a Casa do Tesouro, Qasr al-Firaun, de 40 metros de altura e 25 metros de largura, que foi provavelmente o local de sepultamento de um rei. Nós agora passamos para os sumérios,
cujos centros estavam a cerca de 1000 quilômetros a leste de Petra, a cultura suméria na Mesopotâmia. Exatamente a idade dos sumérios não pode mais ser determinada hoje. Eles podem ter estado entre as primeiras pessoas a viver na Terra, entre os rios Eufrates e Tigre. Originalmente, este povo se chamava Sagiga, o que significa aproximadamente a cabeça negra. Os sumérios também eram uma sociedade politeísta e desenvolveram a primeira escrita conhecida da humanidade. Cerca de 200 anos antes dos egípcios, eles começaram a registrar números e unidades de medida como escrita cuneiforme em tabletes de pedra. Mais tarde, os sumérios iniciaram a transmissão escrita de lendas e histórias. No século passado, pesquisadores encontraram dezenas de indicações de que a maioria das histórias do Antigo Testamento, que é compartilhada tanto por judeus quanto por cristãos, remontam até mesmo histórias muito mais antigas dos sumérios. Por exemplo, os sumérios tinham a lenda do primeiro homem e mulher num paraíso, assim como histórias em torno de uma grande enchente. As cidades mais conhecidas dos sumérios foram Ur, Kish, Uruk na Mesopotâmia, precisamente a região que a maioria dos especialistas hoje consideram ser o Éden bíblico. A Babilônia e o posterior Império Babilônico também datam do início da cultura suméria. Os sumérios foram provavelmente as primeiras pessoas na região a manter assentamentos permanentes e construir cidades de tamanho considerável. Antes disso, é muito provável que apenas povos nômades vivessem na Mesopotâmia. A forma de governo era a economia do templo. O templo era o centro cultural e, ao mesmo tempo, o centro econômico. Além da escrita, nós devemos a esta civilização a invenção da roda, irrigação artificial e o sistema de dinheiro e juros. Os sumerianos foram os primeiros humanos? Alguns fatos emocionantes em torno do mundo sumério dos deuses. Algumas fontes afirmam que os principais deuses dos sumérios eram Nana, Utu e Inanna. Outros dizem que eram An, Enki e Enlil. Essas diferenças provavelmente têm a ver com o fato de que a cultura suméria mudou com o tempo. Os sumérios poderiam ter muito mais de 5.000 anos de idade. Mais tarde foram absorvidos por culturas sucessoras como os babilônios e os assírios. Há lendas em torno do deus Enki, que voltam aos comprimidos cuneiformes, assim como a epopeia de Gilgamesh. Diz que estes escritos antigos contam a verdadeira história da humanidade. Segundo eles, os humanos vieram à Terra como escravos dos chamados Anunnaki. Os Anunnaki vieram do planeta Nibiru e exploraram minas de ouro da Mesopotâmia. Quando os Anunnaki deixaram o planeta novamente, eles realmente queriam destruir os humanos. Somente o líder Enki defendeu a humanidade. Se a nova raça na Terra se comportasse de forma sensata e se estabelecesse, seria permitido que ela permanecesse viva. Caso contrário, os Anunnaki ameaçam voltar e exterminar os humanos. Diz que o verdadeiro alienígena Enki se tornou o deus Enki ao longo dos séculos ou milênios. Se alguém seguir essas ideias, toda a crença nos deuses dos sumérios, semelhante ao que é assumido para os egípcios, volta à influência dos extraterrestres. Estas teorias não foram comprovadas, especialmente porque nenhum vestígio arqueológico dos Anunnaki foi encontrado até o momento. As únicas pistas podem ser encontradas em fotos como estas, que mostram pessoas grandes governando sobre os menores. De acordo com as lendas, os homens-deus Anunnaki tinham pelo menos 3 metros de altura. Especulação e teorias conspiratórias à parte, a cultura suméria fornece alguns fatos interessantes que levantam questões. Por exemplo, milhares de anos antes de Cristo, este povo provavelmente já tinha um amplo conhecimento dos planetas e de todo o sistema estelar. Este tablete sumério mostra uma estrela rodeada de pontos de vários tamanhos. Os pontos mostram, em parte, na proporção perfeita de tamanho, os 8 a 9 grandes planetas. Além disso, os pontos menores listam até mesmo os planetas anões, cuja existência nós não conhecemos há muito tempo nos tempos modernos. Os menores planetas da cintura de Kuiper, ou cinturão de Kuiper na borda externa do Sistema Solar, só foram descobertos após o ano de 2000. Então, como os sumérios deveriam saber da existência desses corpos celestes? Uma explicação ousada seria de fato uma conexão com o planeta Nibiru, que alguns especialistas também suspeitam estar na borda externa do Sistema Solar. Cálculos de órbitas planetárias repetidamente fornecem evidências de que deve haver pelo menos um outro grande planeta atrás de Netuno. Os fãs do Fantástico gostam de ver o lendário Nibiru ou Planeta X neste planeta.
Neste vídeo, no entanto, continuaremos com descobertas arqueológicas únicas na antiga Mesopotâmia. Nínive, o centro dos assírios. Hoje, Nínive é considerada o centro dos assírios. Na verdade, no entanto, esta cidade também é muito mais antiga e remonta aos sumérios. Originalmente, Nínive tinha paredes grossas de cidade com 15 portões, todos com o nome de deuses sumérios. Hoje em dia, as ruínas de Nínive se encontram em frente à cidade de Mossul, na margem esquerda do Tigre. Mossul é a terceira maior cidade do Iraque e é predominantemente habitada por curdos e cristãos aramaicos. Por esta razão, é um centro de agitação e um alvo potencial para assassinos islâmicos. Em julho de 2014, islamistas explodiram a famosa mesquita do profeta Jonas, na colina sul de Nínive, e depois passaram 2 anos saqueando os restos do falecido complexo palaciano assírio abaixo. Se você quiser dar um mergulho, você pode visitar Nínive, ou melhor, os restos dela. As ruínas são estritamente vigiadas pelos militares. Fotografias e filmagens são estritamente proibidas. Por falta de visitantes, ruas magníficas onde os reis outrora passeavam são cobertas de ervas daninhas. Na Bíblia, Nínive foi uma vez um antro de iniquidade semelhante à Babilônia. A cidade era conhecida pela usura, ganância e ostentação. O profeta Jonas foi a Nínive para proclamar ao povo a destruição da cidade por Deus. Entretanto, depois que os habitantes voltaram para trás, Deus poupou a cidade. Os temores do povo de um Deus castigador ecoam as antigas lendas dos sumérios, segundo os quais os Anunnaki retornariam e destruiriam a civilização do povo se eles não vivessem em paz e harmonia. O que você acha? Existe alguma verdade nessas histórias? E o que você acha das estruturas gigantescas desta cultura primitiva? Talvez você mesmo tenha ido a Petra ou visitado o túmulo solitário no deserto saudita? Nós esperamos ansiosamente por todas as suas histórias e opiniões pessoais sobre o assunto. E como sempre, use a função de comentários aí para suas contribuições.